Bom, gente, além de todo o pré-natal, a gente também tem que aprender a se alimentar bem durante a gravidez. Sim, com certeza. E a nossa querida nutricionista Bianca tá aqui, gravidíssima de 3 meses, mesmo, né, Bianca? É isso mesmo, é o comecinho, é o primeiro trimestre, acabei de passar pela pior fase, todo mundo diz, né, que Você enjoou bastante? Eu não enjoei, mas é um momento onde você fica mais sensível, você fica mais cansada. Eu tive mais fome, né, agora eu entendo todos os meus pacientes, tive mais essa necessidade de me alimentar mais vezes ao dia e tem muitas dúvidas, Tice. Pois é, a gente vai querer aprender aqui o que pode e o que não pode comer a cada trimestre da gravidez. Agora, Bianca, eu queria saber qual o ganho de peso ideal para cada trimestre durante a gravidez. Tá? Quem engravida com peso saudável, por exemplo, com 55 quilos, 1,60 m, 22,5 kg, no primeiro trimestre, é o momento onde a gente não tem que mudar a caloria da dieta. O ganho aproximado é de 1,6 kg a 2 kg, para quem engravidou com peso saudável. Para quem está com sobrepeso ou obesidade, melhor não ganhar nada. É mesmo? É isso mesmo. A partir da 14ª semana, a partir desse momento aqui, a gestante ela precisa aumentar 300 calorias da dieta de forma saudável, logicamente. E nessa semana, nós temos que pensar em 400 gramas por semana. Ou seja, a gestante vai ganhar peso, não é para se assustar, porém tem que totalizar no mínimo de 10 a 16 quilos para quem engravidou de forma saudável. Para quem está na eutrofia, que a gente calcula pelo índice de massa corporal, tão conhecido na nossa sociedade, são de 12 a 16 quilos. Entrofia? Eutrofia. A gente fala eutrofia é o peso saudável, que é o IMC, que é o índice de massa peso corporal. Saudável, peso então. saudável, aproximadamente de 12 a 16 quilos, tá? Porém, quem está com peso muito alto, que engravidou já gordinha, no máximo 9 quilos. Agora, para você conquistar, então, o peso ideal a cada trimestre da gestação, Isso mesmo. a Bianca vai explicar aqui o que você deve e o que você não deve comer. Estamos de volta com Hoje em Dia, recebendo a Bianca Naves, grande nutricionista que está gravidíssima. Muito feliz, Ana. Ela deu algumas dicas sobre o ganho de peso das mamães, o peso ideal para o primeiro trimestre. Mas qual é a alimentação que a gente tem que ter nessa fase inicial da gestação? Ana, no primeiro trimestre não deve haver grandes mudanças na alimentação da gestante. O que é importante é a gestante se programar para engravidar, porque as reservas nutricionais dela é que vão garantir o bom desenvolvimento do feto nesse primeiro trimestre. E qual é o cardápio? Porém, vamos lá. O café da manhã, a gestante pode manter, por exemplo, uma fatia de pão de preferência integral, que ajuda no funcionamento intestinal, uma porção de pasta de queijo, pode ser requeijão, e o café com leite pode manter. Porém, há uma necessidade de reduzir a quantidade de cafeína. Aqui nós temos café descafeinado, que a gente compra tanto o pó descafeinado quanto o solúvel, que é uma boa opção, porque está associado com o aumento do batimento cardíaco, com possíveis riscos de aborto. Então é melhor evitar a cafeína. E tem que comer a cada 3 horas depois do café da manhã? Se é necessário comer a cada 3 horas, eu estou comendo a cada 2 horas, o corpo pede comida, né? Quem engravidou, vamos dizer, com peso adequado, você sente que o corpo pede mais energia, mas são refeições pequenas fracionadas ao longo do dia. No meio da manhã, uma fruta já é suficiente. Porém, o que acontece no primeiro trimestre? Vocês já são mães, vocês sabem muito bem que pode acontecer enjoos, que é muito comum. Isso não aconteceu comigo, eu virei uma draga. Comigo também não, ainda bem. Comigo também não, graças a Deus. Mas 70% das mulheres têm enjoos matinais. Por isso, soube que está grávida, tenha na bolsa, no escritório, no trabalho, biscoito simples, biscoito de água para comer. Isso, porque dá um conforto. E outra dica que tem pouquíssima caloria, né, para quem está segurando o peso também, é suco, por exemplo, suco de limão ou suco de maracujá bem gelado. Os alimentos bem gelados ajudam a dar esse conforto e minimizar o enjoo também, tá? E na hora do almoço? Bom, aqui normalmente as gestantes trabalham e estão fora de casa, tá? Dá preferência evitar verduras fora de casa não cozidas, pelo risco de contaminação. E além disso, é importante priorizar as verduras e os legumes de cor verde escuro por conta da fonte de ácido fólico. Ácido fólico. O ferro está aqui também. Ferro tá aqui também. Então, gestantes que estão no primeiro trimestre, caprichar no ácido fólico, caprichar nas verduras e verduras. Ovo, espinafre, brócolis. Isso mesmo. Aqui está bem exemplificado e deixar para comer salada mais em casa, tá? Perfeito. E caprichar na carne também, porque há uma necessidade maior de
ferro, tá? Lanche da tarde, muito importante, uma fonte de cálcio, como leite ou iogurte ou pedaço de queijo e uma fruta, tá? Ok. Não é para fazer dieta restritiva à noite. É possível, sim, comer um prato de macarrão, de preferência integral. Pode comer, então, massa à noite sem problema? Porque cai bem, a massa digere rápido e a gestante dorme melhor. Então, um macarrão, logicamente, uma porção mediana, só não precisa exagerar, né? Não vai repetir o prato, uma carne magra com molho de tomate, de preferência feita em casa, e a salada que você não consumiu no almoço, come no jantar. Bacana. Tá? Caprichar nos verdes escuros. E antes de dormir, gente, para compensar, para, na verdade, adequar a quantidade de cálcio, afinal, ainda há necessidade alta de cálcio para a formação dos ossos, um copo de leite, um copo de iogurte. Ou iogurte, bacana. Isso aqui é a alimentação ideal para o primeiro trimestre. Isso. Mas e depois? Será que a mamãe precisa acrescentar mais alguma coisa? Eu e Ana Hickman aqui discutindo quem vai engravidar primeiro. Brincadeira. Brincadeira nada, que isso era assim o nosso tricô do intervalo aqui com a Bianca. Olha, Bianca, a gente pode isso. Bianca, a gente pode aqui. A gente já está preparando as duas para engravidar esse ano. A gente está falando aqui sobre alimentação durante a gravidez. Já mostramos o que é bom você comer no primeiro trimestre da gravidez. E agora a gente vai mostrar o que você deve comer no segundo trimestre e no terceiro trimestre durante a gravidez. E agora eu quero saber, então, Bianca, o que a gente pode comer quando a gente vai com 4 meses, Isso né? mesmo, que é a partir da 14ª semana de gestação. A gestante tem que manter a qualidade nutricional, porém, aqui é o momento de comer um pouquinho a mais. São só 300 calorias a mais, Ana. Ai, que triste, gente. É um pouco a mais. Aonde que muda, Bianca? A gestante não tem que comer por 2, tá, gente? Fiquem bem atentas a essa informação. Nem se estiver grávida de gêmeos, não pode comer por 3, não, senhora. Não, Vai falar isso pro meu sogro. Olha só, gente, no segundo trimestre entra uma recomendação maior de ômega 3, que está associado com o desenvolvimento neurológico do nenê também e a redução de alguns riscos também durante o pré e o pós-parto. Por isso, a gente inclui mais peixes fontes de ômega 3, como, por exemplo, aqui o salmão ou até mesmo a sardinha. Então aqui você troca a carne que estava aí pelo salmão. Isso, eu mantenho a carne do jantar, que é importante por conta do ferro, mas em uma refeição ao dia vale a pena sim priorizar os peixes, tá? Mas sempre cozido ou assado, nunca cru. Nunca cru. Isso mesmo, Ana. O cru é melhor evitar para evitar o risco de contaminação. A grávida está mais susceptível às contaminações Mas cadê também. as 300 calorias a mais? Que eu tô vendo tudo igual aqui, só trocou a carne pelo peixe. Boas. O que acontece? Esse peixe aqui tem mais gordura. É a gordura boa, né, proveniente de bons, vamos dizer, de uma gordura saudável, que tem ômega 3, já garantiu aí pelo menos umas 100 calorias a mais na dieta. Eu tô vendo aí a aveia. Isso mesmo. A aveia é uma ótima forma de acrescentar essa caloria necessária e ela tem muita fibra também. Ela é um pouco calórica, sim, mas ela tem muita fibra que, inclusive, as gestantes reclamam muito de constipação de intestino preso. E a aveia ajuda muito nesse bom funcionamento. E também sustenta, então, colocando a aveia em cima da banana. Isso mesmo, são 3, 4 colheres de sopa por dia, que pode ser junto com o iogurte, junto com o leite, junto com a banana. Né? Então, e o resto continua igual. O resto continua igual, tá perfeito. Tá? E no terceiro trimestre? Bom, o terceiro trimestre é um momento muito especial. A gestante está um pouco mais cansada pelo peso, né? E ao mesmo tempo eu digo que é o acabamento do nenê, né? Ela precisa de mais proteína. Tem que ter mais estoque. Tem que ter mais, tem que quando ter mais a gente estoque. engorda mais, né? Isso eu falo mesmo. que eu era um container de comida para o meu filho. Precisa de mais proteína. E o que entra aqui, Ana? O quê? O queijo branco, por exemplo. Um queijo de boa procedência, tá, gente? Isso na hora do café da manhã? Do café da manhã, entre então, um queijo proteína branco, no café da manhã, proteína no almoço. Proteína que é à tarde no leite e antes de dormir. E no jantar, gente, além da carne, por exemplo, na salada a gente pode colocar um ovo cozido. O ovo faz muito bem, é uma das melhores proteínas que a gente tem como fonte de alimentos. Então fica simples. Mas e se a gente sente aquela fome desesperadora? Porque eu, no terceiro trimestre, eu comia muito e nada parece que sustentava, sabe? Sabe o que vale também? Colocar as castanhas. Tá? As castanhas e o leite fermentado. Eu comi bastante isso. Gente, as castanhas são ricas em gorduras saudáveis, mas elas também têm proteína. Então pode ser, por exemplo, essa porção de 3 colheres de sopa de mix de castanhas, que aqui tem castanha do Pará, nozes, amêndoas, ou então, gente, o simples amendoim, de preferência amendoim sem sal, né, Ana? Que pode ser nos intervalos das refeições. Aí já começa a ficar bonito. É isso mesmo. Agora, uma outra dica muito importante, gente, é tratar a flora intestinal, a flora bacteriana de todo o organismo para se preparar para o parto. Então, vale acrescentar uma porção de leite fermentado, que também é rico em proteína e probióticos,
para essa saúde, para a mulher se preparar para esse momento tão especial que é o nascimento do filho e ter uma imunidade, ter uma defesa do organismo muito boa. Mas que horas tomaria isso? Pode ser antes de dormir também. Ok. Gostei. Bianca, obrigada. Eu que mais agradeço, uma vez Ana. pela aula deliciosa. Obrigada. Olha, se eu tivesse seguido essa dieta que a Bianca colocou aqui pra gente, eu não teria engordado. Eu engordei porque eu fiquei com o meu bumbum parecendo uma TV de 50 polegadas. Mas eu não fui a única. Mas você correu atrás do prejuízo, Depois, né? Eu depois de engordei algum também, tempo isso 16 aqui. quilos. Eu não vou repetir que eu engordei 30, que foi uma loucura.